Oi, turma. Vamos agora para mais um conteúdo. Agora é sobre pontos, retas e planos, retas paralelas e retas concorrentes, ok? Então, vamos primeiro ver os conceitos iniciais. Nós temos aqui os conceitos iniciais do ponto, reta, plano e espaço. Vamos começar aqui pelo ponto. Seguinte, pessoal, característica do ponto. Ele é adimensional, ou seja, não tem dimensão. No caso aqui, a gente representa eles pelas letras maiúsculas do alfabeto, ok? Dessas duas formas, você pode colocar um xizinho ou um ponto mesmo. E esses pontos, pessoal, podem ser coincidentes, estarem no mesmo lugar. A gente pode pegar esse ponto A e esse ponto B, colocar na mesma posição, ou eles podem ser distintos, estar em lugares diferentes, ok? Vamos colocar o ponto A e o ponto B aqui. Sobre a reta, características dela. Ela é unidimensional e ilimitada. Ou seja, ela tem apenas uma dimensão e vai ser infinita, tanto para a esquerda como pela direita. Ou seja, essas setazinhas que tem nas pontas é justamente para indicar que ela continua, certo? E sobre a representação dela aqui, a gente representa por letras minúsculas do alfabeto. Elas podem ser coincidentes, estarem no mesmo lugar, ou seja, uma em cima da outra. Olha só, colocar as duas retas uma em cima da outra aqui. Ou podem ser distintas, serem colocadas em lugares diferentes. Vejam só, essas mesmas duas retas em lugares diferentes. E sobre o plano, característica dele, ele é bidimensional e ilimitado, ou seja, ele tem duas dimensões e você pode fazer ele do tamanho que quiser, ou seja, infinito. Pessoal, a representação dele é por letras gregas. No caso aqui dessa letra, é a letra beta, certo? Eles podem também o quê? Serem coincidentes, ou seja, estarem no mesmo lugar, um em cima do outro. Eu posso colocar aqui os planos alfa e os planos beta no mesmo lugar. Ou podem ser distintos esses dois planos, colocarem em lugares diferentes. Sobre o espaço, o que vem a ser o espaço? Primeiras características dele, ele é tridimensional, certo? Pessoal, ele vai ter três dimensões, ele pode ser ilimitado também. E no espaço nós temos o seguinte, temos infinitos pontos, infinitas retas, infinitos planos. O espaço, resumindo, é tudo que a gente olha, é o espaço, certo? Olha só, colocando aqui infinitos pontos, retas, é tudo que você vê, certo? O espaço aqui, você pode ser caracterizado por pontos, retas, planos. Você pode encontrar tudo isso no espaço. Por exemplo, reta seria o horizonte aqui. Ponto poderia ser a areia da praia. Ok? E é isso. Postulados fundamentais euclidianos. Pessoal, postulados são axiomas. São afirmações essenciais a uma certa teoria. Sem eles, essa teoria não existiria. São chamadas verdades absolutas. Então, essas verdades
Com base nessas verdades, a gente consegue formular as outras respostas sem precisar demonstrar esses axiomas, ok? Então, primeiro axioma aqui. Em uma reta e fora dela existem infinitos pontos. Verdade. Eu posso colocar infinitos pontos na reta, já que ela é infinita. E fora dela, eu posso colocar infinitos pontos. Segundo postulado, nós temos aqui que existem no plano e fora dele infinitos pontos, infinitas retas. Vamos construir aqui o plano. E nesse plano aqui, que eu vou chamar de beta, eu posso colocar infinitos pontos e infinitas retas. Terceiro postulado. No espaço e fora dele existem infinitos pontos, infinitas retas e infinitos planos. Verdade, né? O espaço, como ele é infinito, eu posso colocar infinitos planos, pontos e retas. Olha só. Quarto postulado. Um ponto divide a reta em que ele está em duas semirretas opostas. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma reta e eu vou colocar um ponto. Esse ponto, pessoal, ele vai dividir essa reta em duas partes. Ok? E a gente pode chamar esse ponto de origem da semirreta, da onde surgiu a semirreta. Ou seja, a semirreta é a metade de uma reta, partindo de um ponto. Então, essas semirretas vão ser chamadas reta suporte. O que mais? Quinto postulado. Uma reta divide o plano em que ela está em dois semiplanos opostos. Então, a gente tem um plano aqui, a gente pode passar uma reta, e com isso, essa reta, como é infinita, vai dividir em dois semiplanos. No caso, então, vai ter agora uma origem, e essa origem vai ser a reta, ok? Olha só. Então, nós podemos ter um semiplano aberto, onde essa reta aqui, ela é pontilhada, ou ser fechado. Sexto postulado. Um plano divide o espaço em que ela está em dois semi-espaços opostos. Olha só, aqui eu coloquei esse plano aqui e ele vai dividir esse espaço em duas partes, um para a direita e um para a esquerda. Então, vai ter agora o que? Como origem desse semi-espaço, o nosso plano. Sétimo postulado. Por um ponto passa infinitas retas. Olha só, vamos colocar um ponto aqui. Nesse ponto, vamos colocar infinitas retas. Oitavo postulado. Por uma reta passam infinitos planos. Verdade, pessoal. A gente coloca uma reta e nessa reta a gente pode colocar o quê? Infinitos planos. Nono postulado. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Vamos ver? Eu fiz aqui dois pontos. E perceba que nesses dois pontos eu posso passar apenas uma reta. Ok? Então, esses dois pontos vão determinar a nossa reta R. E três pontos não colineares, ou seja, que não estão na mesma linha, determinam um plano. Olha só, coloquei aqui três pontos em lugares diferentes. E se eu passar
aqui meu plano, ele vai ser único, ok? Não dá para fazer mais de um plano passando por essas retas, esses pontos. Então, eles vão determinar o meu plano. E o que seria um segmento de reta? Pessoal, segmento de reta é parte de uma reta. Você pega um pedaço de uma reta, é chamado de segmento de reta. E perceba que ele vai ter fim, ó. Nós vimos semi-reta, que parte de uma origem e vai ser infinito. Já esse daqui, eles têm fim dos dois lados. Então, vamos ver aqui. Essas duas extremidades vai ser justamente a limitação desse segmento. Que é, com isso, nós temos essa reta IR como uma reta suporte. Segmentos colineares são dois ou mais segmentos de reta que estão na mesma reta suporte. Olha só, colineares, como eu falei, é quando estão na mesma linha, na mesma reta. Então, eu posso colocar nessa mesma reta dois ou mais segmentos. Então, eles vão ser colineares. Eles podem estar em posições distintas, certo? Ou então, pode estar coincidentes um em cima do outro, na mesma posição. Também temos o que? Segmentos consecutivos. Possui em uma extremidade comum, já que é consecutivo, o mesmo ponto. Por exemplo, aqui eu tenho a mesma extremidade de dois segmentos se cruzando, se tocando. Então ele vai estar sendo consecutivo. Ou então eu posso colocar na mesma reta esses dois segmentos e eles sejam adjacentes, ou seja, estarem um ao lado do outro, e esses dois pontos eles se encontram. Olha só, tem duas partes aí do segmento que está se encontrando. Vamos ver aqui. Temos também segmentos congruentes, ou seja, congruentes que possuem a mesma medida. Vou colocar aqui esse segmento AB, que vale 10 centímetros. E posso colocar outro segmento CD, que também vale 10 centímetros. E aí a gente representa essa medida de AB por MAB aqui. E essa medida de C por MCD. E esse símbolo aqui é o de congruência, ou seja, que representa que eles são iguais. Posicionamento entre duas retas no plano. Elas podem ser coplanares, paralelas, concorrentes, e essas paralelas podem ser coincidentes, distintas, e as concorrentes podem ser perpendiculares ou oblíquas. O que seriam as coplanares? Que estão no mesmo plano. Olha só, coloquei duas retas aqui que estão no mesmo plano. Concorrentes são retas que elas se cruzam, certo? Elas se cruzam. E esse cruzamento forma ângulos. Esses ângulos podem ser não retos, que é o caso dos oblíquos, ou os ângulos retos,
que é o caso das perpendiculares. Lembrando que reto significa, pessoal, que o ângulo é de 90 graus. Esse ângulozinho aqui é de 90 graus. Olha só, esse daqui é de 90 graus. Já esse aqui não é de 90 graus. É um ângulo qualquer. E as retas podem ser também coplanares. Estão no mesmo plano, não é isso? Como eu falei, então, quando elas estiverem no mesmo plano, elas podem ser paralelas. Olha só. Ou, no caso aqui, eu posso colocar uma em cima da outra também. Então, elas podem ser paralelas distintas, que estarem na posição diferente, ou coincidente, uma em cima da outra.